acompanhar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os mistérios da igreja de Pérgamo, a terceira igreja do Apocalipse. Para quem não me conhece, meu nome é Bernardo Leão. E se você está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com as pessoas com quem você ama e ativar as notificações para que você tenha acesso aos próximos vídeos do canal. É uma honra tê-lo aqui comigo e sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Para que nós possamos descobrir os mistérios da igreja de Pérgamo, em primeiro lugar nós precisamos entender o contexto histórico da cidade de Pérgamo. Então, para facilitar essa análise histórica, eu decidi falar sobre a origem da cidade de Pérgamo, o contexto econômico da cidade, o contexto político, o contexto religioso, a geografia da cidade e, por fim, eu vou falar sobre uma curiosidade acerca da cidade de Pérgamo que talvez você não sabia, mas te interesse bastante. Então, começando pela origem da cidade de Pérgamo, a cidade de Pérgamo ela tem as suas origens, certo? Ela remonta ao século III a.C. Ela cresceu e se desenvolveu durante a chamada dinastia Atálida. O que acontece? Alexandre o Grande, quando ele morre, ele divide o seu império. Na verdade, o império dele ele é dividido entre os seus 4 principais generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Lisímaco é o general responsável pela região da Ásia Menor que nós conhecemos hoje como Turquia. Só que em 281 a.C., Lisímaco sofre uma derrota militar e um dos oficiais de Lisímaco, chamado Fileteiro, ele passa a governar a cidade de Pérgamo. Ele estabelece o seu reino ali e passa a ampliar o seu reino a partir da cidade-estado de Pérgamo. Então, durante 150 anos, os descendentes de Fileteiro, na verdade, o sobrinho de Fileteiro, que foi chamado de Átalo I, ele inicia o processo de expansão e desenvolvimento da cidade de Pérgamo durante 150 anos. Só que, em 133 a.C., a cidade de Pérgamo ela se torna uma província romana, quando Átalo III ele entrega o domínio militar a Roma, devido à sua derrota pelo Império Romano. Então, em 133 a.C., a cidade de Pérgamo torna-se a província romana da Ásia. Agora, analisando a parte geográfica da cidade de Pérgamo, ela se localizava a 112 quilômetros ao norte da cidade de Esmirna e a 24 quilômetros da costa marítima. Em termos econômicos, a cidade de Pérgamo era também uma importante cidade econômica, um grande centro urbano. A cidade de Pérgamo ela se localizava aos pés de um monte e a cidade também era completamente rodeada por uma muralha que foi construída por, se eu não me falha a memória, Eumenes II. Então, ela era uma das principais cidades, juntamente com Éfaso, daquela região da província romana da Ásia Menor. Então, em termos políticos, é interessante que a cidade de Pérgamo era o local onde o procônsul, que governava a província romana da Ásia Menor, morava. Então, nós já podemos perceber que ela é um importante centro político. Agora, analisando o aspecto religioso da cidade de Pérgamo, isso é muito interessante, por quê? Porque Pérgamo era a capital religiosa da Ásia Menor. Por que ela era a capital religiosa? Em primeiro lugar, porque ela era o principal centro de adoração a Zeus. Inclusive, havia um altar dedicado a Zeus que tinha 12 metros de altura. Inclusive, não só um altar, mas um templo dedicado à adoração a Zeus. Não apenas a Zeus, mas a Atena, considerada deusa da vitória e padroeira da cidade de Pérgamo, a Dionísio, que era considerado padroeiro da dinastia Atálida. Dionísio era considerado um dos principais deuses da dinastia Atálida. E a Asclépio. Asclépio era considerado o deus da cura e ele era simbolizado por uma serpente. E não somente isso, mas a cidade de Pérgamo era a
principal, ou melhor, o principal centro de adoração ou culto ao imperador romano. Tanto é que havia um termo chamado Neocoros, que simbolizava a cidade como o templo guardião do culto ao imperador. Então, como nós podemos perceber aqui, a cidade de Éfeso era a capital religiosa da Ásia, da província romana da Ásia. E como eu falei no início desse vídeo, uma das curiosidades mais interessantes sobre a cidade de Pérgamo é que a palavra pergaminho, ela deriva da palavra Pérgamo. Por quê? Porque Eumenes II, um dos reis da dinastia Atálida, ele foi o responsável pela popularização dos chamados pergaminhos, ou seja, das folhas escritas em peles de animais, que deram origem aos pergamenes ou pergaminhos. Não estou dizendo que os pergaminhos foram inventados por Eumenes, estou apenas dizendo que esse termo, pergaminho, se popularizou a partir do seu reinado. Então agora nós já temos uma contextualização histórica da cidade de Pérgamo. Então, para isso, nós vamos entrar sobre o contexto bíblico, sobre os mistérios que a Bíblia nos revela sobre a cidade de Éfeso, mais especificamente sobre a igreja de Éfeso. Então, se você quiser acompanhar comigo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17, diz o seguinte, eu vou até pegar aqui a minha Bíblia, para não perder nenhum detalhe, né? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça as suas obras e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás, que retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. E assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, com um novo nome escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu não sei se você chegou a ver os vídeos passados, no qual eu falei sobre as igrejas de Éfeso e Esmirna, mas eu dei uma breve contextualização sobre essas igrejas a partir de um modelo de carta. No caso, o apóstolo João, quando ele escreve essas cartas às igrejas de Apocalipse, essas cartas elas possuem uma estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a gente pode subdividi-la em 2 partes. A primeira parte existe o destinatário da carta, quando ele diz ao anjo da igreja de Pérgamo. Esse é o destinatário da carta, ao anjo da igreja de Pérgamo. O anjo está simbolizando, muitos dizem que ele simboliza o bispo, ou a liderança daquela igreja, o bispo responsável pela igreja de Pérgamo. E não somente isso, mas ela tem o destinatário e ela tem uma característica específica, o singular de Jesus. No texto que nós acabamos de ler, diz o seguinte: aquele que tem a espada de 2 gumes. É muito interessante essa referência feita a Cristo, por quê? Porque a espada de 2 gumes simbolizava o poder, a justiça de Roma. Então, quando o apóstolo João ele escreve sobre a espada de 2 gumes, que Cristo é aquele que tem a espada de 2 gumes, ele está dizendo que Cristo é aquele que tem de fato o poder terreno e espiritual sobre todas as coisas, e não Roma. Então aqui já tem um mistério muito interessante. Cristo é aquele que tem o poder, a espada, a verdadeira espada de 2 gumes. E é interessante que o Império Romano sucumbiu, mas a partir das ruínas do Império Romano, o cristianismo se expandiu. Então, continuando aqui a leitura desse texto, no corpo da carta, ela pode se subdividir em 2 partes, sobre os pontos fortes da igreja e sobre os pontos fracos da igreja. Quais eram os pontos fortes da igreja de Éfeso? Conforme a gente leu, e vou reler aqui para vocês, no versículo 13 diz o seguinte: Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Existem muitas explicações ou prováveis, possíveis, na verdade, ideias acerca do que seria esse trono de Satanás. Como eu falei, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente
religiosa, era a capital religiosa do culto a Zeus, a Asclépio, a Atena, a Dionísio e o culto ao imperador romano. Na minha visão, esse trono de Satanás, ele simboliza esse templo de Zeus, esse altar dedicado a Zeus. Né? Embora a cidade de Pérgamo fosse considerada a principal cidade de culto ao imperador romano, e para mim isso também faz parte desse trono satânico, esse altar, às vezes, ele é muito simbólico. Então, nós podemos entender que um dos mistérios da cidade de Pérgamo, que é ali onde o próprio Satanás tinha o seu trono, simbolizado pela estátua de Zeus, considerado o rei dos deuses e salvador, uma clara afronta à pessoa de Cristo, verdadeiro salvador. E continuando aqui, diz o seguinte: e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha que interessante. Antipas, segundo a tradição, isso não está escrito na Bíblia, mas segundo a tradição, Antipas ele foi morto, né? Foi martirizado. Literalmente ele foi assado vivo. Havia um objeto de tortura na antiguidade, usado por Roma, chamado touro de bronze, no qual as pessoas eram colocadas dentro desse touro e elas eram literalmente assadas. E diz a tradição que Antipas, que é o testemunho de Cristo, foi martirizado, morreu dessa forma. Não existem muitas provas, é mais uma tradição. De qualquer forma, o que nós precisamos entender aqui? Que a igreja de Pérgamo era uma igreja extremamente perseguida, assim como a igreja de Esmirna também. Era uma igreja leal, era uma igreja fiel, era uma igreja que guardava a palavra do Senhor. Na Bíblia diz o seguinte, como a gente acabou de ler aqui: retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, ou seja, mesmo nos dias de perseguição e martírio. Esses são os pontos fortes da igreja de Pérgamo. Já os pontos fracos, que nós conseguimos analisar no versículo 14, é o seguinte: mas algumas poucas coisas têm contra ti, porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão, certo? Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta gentio que foi chamado por Balaque, rei dos Moabitas, rei do reino de Moab. Isso lá na época de Moisés, há milhares de anos atrás, 1000 anos aproximadamente, da fundação da cidade de Éfeso, no qual Balaão ele é proibido por Deus de amaldiçoar o povo de Israel, conforme tinha solicitado Balaque. Só que Balaão, o que ele faz? Ele ensina Balaque a corromper os israelitas através do quê? Da idolatria e da comida, né? Da alimentação de alimentos, comida de alimentos sacrificados a ídolos, certo? Comida de alimentos sacrificados a ídolos. Alimentação de comidas, de fato, sacrificadas a ídolos. Então, Balaão ele foi responsável pela corrupção, né, do povo israelita, pela idolatria e pela imoralidade sexual. Essas eram as duas características além da alimentação de carnes sacrificadas, né, de alimentos sacrificados a ídolos. Então, olha que interessante, não somente havia alguns que seguiam essa doutrina, mas como também eles seguiam as doutrinas dos nicolaítas. Aqui, os que seguem a doutrina de Balaão e os que seguem a doutrina dos nicolaítas, eles são semelhantes, certo? Existe uma similaridade entre essas duas doutrinas, que carregavam entre si o aspecto da idolatria e da imoralidade sexual. Então, na igreja de Pérgamo, embora eles fossem fiéis e não negaram o nome de Cristo, mesmo em meio à intensa perseguição, havia alguns que toleravam essas práticas imorais, principalmente por causa do caldo cultural e religioso em que eles estavam inseridos, certo? Aquela cidade extremamente pagã, extremamente corrompida em termos de costumes e de morais. E continuando o texto, agora que nós falamos sobre os pontos fortes e fracos, qual que é a solução que o próprio Cristo dá? Ele diz o seguinte: arrependa-te, que é a mesma solução que ele dá para Éfeso e para Esmirna. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Lembra que no início do texto fala que Cristo era aquele que tinha a espada de dois gumes? Então, Jesus vai trazer juízo sobre aqueles que seguirem a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Só que esse juízo viria sobre a igreja também, porque ela tolerou aqueles que seguiam essas doutrinas, certo? E essa é a mensagem que ele traz à igreja de Pérgamo. E para finalizar, certo? Essa era a solução. Isso já no final do texto, né? Na conclusão do texto. Para finalizar, qual que é o chamado? Né? Há um chamado para ouvir, um desafio para vencer. Toda a carta de igreja da igreja de Apocalipse, ela termina com essa estrutura. Um chamado para ouvir
e um desafio para vencer. O chamado para ouvir é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E qual é o chamado para vencer específico da igreja de Pérgamo? Aquele que vencer darei de comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca com um novo nome escrito, que somente aquele que o recebe conhecerá. Então existem duas recompensas para aquele que permanece fiel, aqueles que pertencem à igreja de Pérgamo. E que isso também, escatologicamente falando, profeticamente falando, isso também se aplica a nós cristãos de hoje. O maná escondido. Muitas são as teorias que envolvem o significado desse maná. Só que a principal delas é que esse maná representa Cristo, o pão vivo do céu. A Bíblia diz, né, que Jesus é o pão vivo do céu, que nos alimenta, que dá alimento aos homens. Então esse maná escondido, essa comida, esse pão que era considerado o pão dos anjos, ele agora está disponível a nós, pois agora nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E essa pedra branca, é interessante que na antiguidade a pedra, os juízes eles utilizavam pedras brancas e pretas para definir se o acusado era culpado ou inocente. Além disso, a pedra ela era dada, na verdade não eram pedras, eram placas de ossos, eram dadas aos gladiadores romanos, simbolizando a libertação deles. Então, de certa forma, o próprio Cristo simboliza tanto o maná quanto a pedra, porque ele é a pedra, é a rocha fundamental, a pedra de alicerce, no qual nosso nome está ali escrito. E é um novo nome, uma nova identidade, assim como Cristo deu uma nova identidade a Pedro, ele já não se chamaria mais Simão, mas sim Cefas. Cristo nos dá uma nova identidade em Jesus. Ele nos dá uma nova identidade, um novo nome, uma pedra que só ele conhece. Que só ele conhece o propósito que ele tem para a sua vida. Então, eu queria, para a gente finalizar, né, todos esses mistérios que nós falamos aqui, desde as origens da cidade de Éfeso, sobre a própria palavra pergaminho. Não sei se você sabia disso, muito interessante quando eu estudei esse texto, abriu demais meus olhos sobre as características da cidade, da igreja de Pérgamo. Queria trazer essa mensagem, né, de esperança, e que você não perca os próximos vídeos, onde nós falaremos sobre as próximas igrejas, a quarta, quinta, sexta e sétima igreja do livro de Apocalipse. Tenho certeza que sua vida vai ser muito abençoada. Por isso, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Quero saber muito o que você achou sobre os mistérios da igreja de Pérgamo. Deixe aí nos comentários, me fala aí onde você mora, me conta aí o que você achou, para que a gente possa crescer e avançar juntos nessa caminhada, nessa jornada. Que Deus abençoe vocês e só a Deus toda a honra e toda a glória.